TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Nós estamos aqui no núcleo hoje, Educação e Cultura, com um convidado que a gente já agradece por ter aceitado o nosso convite, o nosso querido Tarcísio Feitosa, mas eu faço questão de ler alguma coisa aqui dos dados biográficos dele, que eu pedi que ele me mandasse uma biografia, mas ele mandou aqui um poema que eu achei tão bonito que eu quero dividir com você, telespectadora e telespectador, porque eu acho que é muito lindo. Isso aqui é uma oração pela natureza. Então aqui está dito o seguinte, que eu gostei muito, sobretudo, desse pedacinho aqui, logo no começo, que você fala assim: sou filho da floresta e do mar, e do mangue uma tríplice relação de amor que me fornece energia e me mantém no compromisso de defesa dos povos e comunidades tradicionais, biodiversidade e no uso sustentável desses recursos. Maravilha! Então, o nosso querido Tarcísio é formado em Ciências Exatas e Naturais, mas tem mestrado em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Essa palavra sustentável é fundamental, não é, Tarcísio? Porque não adianta nada você montar uma infraestrutura que não seja autossustentável. Quantas vezes a gente se depara aí com... Eu vou dar, por exemplo, com a criança um carrão, ele não vai poder, devido não estar preparado ainda. E sobre essa palavra sustentável, me remete também a um aspecto político que eu queria que você desenvolvesse. Por exemplo, os árabes, quando descobrem petróleo na terra deles, eles parecem que, politicamente falando, eles não estavam preparados para administrar aquela riqueza, ou não sabiam de quão grande era essa riqueza, e aquela riqueza se transformou em pobreza, porque eles foram violentamente explorados, e eles que ensinaram o mundo a ler, eles que eram uma super civilização. Então está lá o Egito com muitas dificuldades, todo o Oriente Médio, a gente sabe que mal dividido também, aqueles reis faisais, né? Na verdade, em conluio com os magnatas do Ocidente, na verdade, com a pior divisão de rendas e de propriedade do mundo. Eu queria que você já começasse a desenvolver que nós já podemos estar trabalhando a consciência do nosso povo, essas riquezas todas que nós temos, pré-sal, nós temos nióbio, água, segundo, você vai poder falar mais do que eu, que esse tempo é seu. Então, para a TV Comunitária, eu deixo aqui para você desenvolver esse tema. O que fazer quando a gente está vendo fogo na floresta, poluição em nossas praias e outras mazelas, né? Acho que o Brasil passa por um momento muito delicado, né? E esse momento foi construído por fatos históricos que a gente viveu, né? A gente podemos nos remeter que o primeiro ataque à Amazônia acontece exatamente durante o governo militar, né? O governo militar, que é um governo de ditadura, um governo que não tinha democracia, estabelece alguns padrões de exploração para a Amazônia. E esse padrão principal era o padrão de dizer que a floresta e as comunidades locais, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais não tinham valor, né? Precisavam ser substituídas imediatamente pelo gado. Não só pelo gado, pela mineração, por grandes barragens, por abertura de estradas sem nenhum processo de licenciamento ou de análise do impacto ambiental, né? Ou seja, a gente não avaliou isso, a gente não apurou isso. Também nós não apuramos os outros crimes que foram associados a isso. Então, por exemplo, o crime de destinação de terras públicas para fazendeiros amigos da ditadura. Então, você tem ali um arco de propriedades que vão de 1.500 hectares até 3.000 hectares que foram dadas para aliados, vamos dizer assim, do golpe militar na Amazônia, em forma de contratos de concessão, né? Se a gente não apurou isso, né?
A gente não apurou também processos que foram impactantes na Amazônia, principalmente os processos de mineração, né? Ou seja, então, a nossa economia, a gente pensou em processos econômicos que não avaliaram a biodiversidade, por exemplo, como um suporte para a economia na Amazônia, né? E no Cerrado, por exemplo, também. A gente não avaliou a floresta em pé, o manejo florestal comunitário, né? A conservação e proteção e estudos da biodiversidade. Ou seja, a gente vem perdendo um ritmo muito grande de uma economia que poderia ser muito forte. Além disso, a gente tem um processo democrático muito, vamos dizer assim, muito jovem, né? O Brasil é uma democracia muito jovem hoje. Então a gente precisa remontar toda uma lógica, a gente precisa rediscutir toda uma lógica econômica, né, nesse caso, que leve em consideração as populações que ali moram, nesse caso, né? Ou seja, nesses últimos anos, a gente começou a assistir um próprio desmonte dessa questão ambiental, né? Por exemplo, hoje o Brasil não tem assinado algumas convenções internacionais que poderia acionar, né? Por exemplo, se esse caso foi de um navio que naufragou, né? A gente não tem uma convenção internacional que poderia acessar processos de indenizatórios disso, né? E além disso, a gente viu a lentidão com que esse governo tomou, né, para acionar forças militares, por exemplo. Hoje a gente só tem 5.000 soldados em todo o litoral brasileiro, basicamente o litoral mais importante para a economia do turismo, limpando as praias. É um absurdo isso, né? Esse governo, além de ter vamos dizer assim, uma maldade muito grande contra o meio ambiente, né, retardou ações, né, que poderiam estar hoje tendo resultados. Se não fosse o voluntariado do povo do Nordeste, associado com algumas ONGs, com movimentos sociais, a situação era bem pior. Você imagina que nós estamos há quase 60 dias, né, de um dos maiores acidentes do mundo, né, um dos maiores acidentes ambientais do mundo, né, e sequer a Marinha sabe o que dizer. Não sabe de onde veio, não sabe o que aconteceu, né, não tem nenhum... o governo sequer acionou os especialistas dessa área, né, para montar uma equipe de inteligência ambiental para analisar esse caso, né? Se nós tivéssemos hoje um governo preocupado com o meio ambiente, nós teríamos acionado especialistas do mundo inteiro, né, para atuar nessa questão. A mesma questão se deu com as queimadas, né, na Amazônia em agosto desse ano, que foram planejadas, que foram provocadas, que foram uma homenagem ao governo Bolsonaro. É isso, na verdade, de fato. E o dia certo do fogo. Que foi o dia certo do fogo, entre os dias 11 e 12 de agosto, foi declarado um dia de homenagem ao governo, né, por associados a esse governo na Amazônia, né. E aí teve grupos de WhatsApp formado, teve, né, mensagens que foram passadas para tocar fogo na Amazônia e naquela região. E o mais incrível disso é que esse fogo não foi em qualquer lugar. Esse fogo foi em áreas de floresta que não estavam protegidas. Isso é importante dizer, né? Hoje nós temos aí pelo menos talvez um número para a gente comparar, 6 vezes o tamanho de Portugal, né, em florestas desprotegidas na Amazônia. E foi exatamente nessas terras públicas, de florestas públicas não destinadas, ou seja, que o governo não destinou nem para terra indígena, não destinou nem para unidades de conservação, não destinou para territórios quilombolas, não destinou para reservas extrativistas, não destinou para florestas de produção como flonas, nesse caso, e não destinou para unidades de conservação de proteção integral, e nem sequer para assentamentos assentamentos especiais, onde a floresta seja a base da economia, que exatamente para onde os grileiros foram tocar fogo, né? Ou seja, foi um negócio combinado, foi um negócio estrategicamente combinado para destruir o meio ambiente na Amazônia. Isso é fato. Os relatórios da Polícia Federal, os relatórios do IBAMA, os relatórios de quem investiga isso apontam isso, né? E muitos desses relatórios, desses institutos que havia antes, né, foram até certo ponto desmoralizados, desclassificados, no caso do INPE, né, e hoje o governo só não tem coragem de desmentir o que vem da Agência Espacial Americana, porque somos colônia, né? Somos submissos. E talvez assim, o governo não teve a sensatez, né, de
de olhar os dados do INPE com maior qualidade. Na verdade, quem ensina a NASA a olhar o desmatamento é o INPE. Né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São Paulo, São José dos Campos. São José dos Campos. Quem ensina a NASA a olhar danos florestais, né? Desmatamento, floresta em degradação, é o INPE, na verdade, né? São as mentes mais brilhosas que a gente tem e a gente exporta a tecnologia. É muito interessante agora que, por exemplo, o INPE dá, né, principalmente o CRA lá na minha região, que é a região de Belém, que é a coordenação regional, recebe estudantes, pesquisadores da África, de toda a região onde tem floresta tropical, para eles analisarem como se faz monitoramento de floresta e como se faz o monitoramento do avanço do desmatamento, né? Ou seja, isso é uma qualidade excepcional de estudos que a gente não tem em canto nenhum do mundo. A gente tem em São José dos Campos e a gente tem agora na Amazônia, em Belém, lá no CRA. Né? E além disso, todos os doutorados, mestrados que foram desenvolvidos ao longo de décadas, né, para observar a floresta, na verdade, e a qualidade da floresta, né, e o avanço do desmatamento. E isso gera políticas de proteção, gera políticas de uso. Né? Eu acho que nesse momento, infelizmente, o Brasil passa por uma situação de vexame internacional. Né? Sem dúvida. Diante de toda essa discussão ambiental no mundo. Você falou de política de uso, aí é que eu queria também, até certo ponto, me embasar com você. Porque eles justificam que a gente tem também direito, nós somos um país capitalista, de fazer, então, dessa riqueza, extraí-la para o desenvolvimento nacional, a gente sabe que direcionada sobretudo para o agronegócio. Mas como você vê isso e até que ponto nós, mesmo essas entidades populares, movimentos sociais e populares, também precisam de extrair do solo, dos nossos recursos naturais, meios de sua sobrevivência. E como é que tem que ser dosado isso? Acho que a gente tem que chegar ao equilíbrio, né? E à racionalidade. Certo. O que não dá para você, por exemplo, produzir uma cabeça de gado em 200 metros quadrados de floresta. Ou seja, a gente tem que destruir 200 metros quadrados de floresta para a gente produzir 1 quilo de carne. Né? Enquanto se eu estivesse manejando essa floresta, usando os recursos da biodiversidade, ou usando a madeira, usando outras formas, né, de uso dessa área, a gente estaria gerando muito mais emprego, a gente estaria gerando muito mais renda. Né? Ou seja, hoje, um manejo florestal, vamos dizer assim, de aí uns 10 mil hectares, ele vai gerar emprego por 35 anos. E para a agricultura? Entendeu? Porque para cada, ou seja, eu vou pegar essas áreas, vou dividir em 30 anos, vou dividir em 30 partes, e eu vou explorar uma parte dessa por ano. Ou seja, então é um ciclo de emprego de 30 anos. Né? Primeira coisa, por exemplo, hoje eu investiria, se o governo fosse inteligente, investiria nas concessões florestais. Entendeu? Para gerar emprego nessa região. E eu não teria mais necessidade de ter gado comendo floresta, de ter soja comendo floresta. Né? Primeira coisa, a gente tem que ser inteligente economicamente para a Amazônia. Acho que a gente precisa repensar esse modelo. Né? A mineração é importante? É importante. Será que nessa escala que a gente tem hoje na Amazônia é importante? Ou seja, será que o dano da mineração na Amazônia, associado ao desmatamento indireto, se você pega hoje onde a Vale está, né, onde a Vale se instalou no sul do Pará, é uma das regiões mais desmatadas que a gente tem hoje. Né? Se a Vale não tivesse nessa região, se essa mina não tivesse na região, nós teríamos esse impacto no desmatamento? Será que, por exemplo, o que a gente chamava antes das áreas de castanhais que tinham nessa região, poderiam estar produzindo mais castanha e a gente poderia estar alimentando? Porque todo mundo vai no final do ano comer castanha, né? Na Europa, em qualquer lugar do mundo tem as nozes, né? Ou seja, será que essa economia do minério realmente ela é interessante para a Amazônia? Ou ela poderia estar em outros lugares, né? Ou seria interessante esse tamanho de impacto que a gente tem na mineração? Né? A gente tem que olhar essas regiões, tanto da Amazônia quanto do Cerrado, nesses biomas com mais inteligência. Né? Não só inteligência econômica, mas associada também à inteligência ambiental. Para mim, isso hoje talvez seja a primazia desse diálogo que a gente precisa fazer com a sociedade, com os cientistas, com os empresários, com o próprio governo. Se é que o governo consegue entender isso. Né?
não posso deixar de colocar esse outro argumento, até para a gente ver até que ponto a gente pode também encontrar esse equilíbrio. Soberania nacional. A gente sabe que a Amazônia realmente tem parte da Guiana lá francesa, outros países aqui que fazem limites com o Brasil também ocupam parte da Amazônia, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu assinei até um manifesto que eu falava isso, que todos querem a Amazônia, não é só a França, não é só chinês, japonês, sobretudo os americanos. Né? Pois é, eu queria entender essa parte do ataque, né, à tal soberania nacional, né, na Amazônia, principalmente no Brasil inteiro. Primeira coisa, assim, se a gente abrir a Constituição, a gente vai ver lá que as terras indígenas são bens da União. Está dito na nossa Constituição. Certo. Que unidades de conservação são bens da União. Só para ter uma ideia, hoje, entendeu? Se acabar o minério, se acabar as nossas águas para geração de energia, pela Constituição brasileira, os índios são obrigados a destinar suas terras para construção de hidrelétricas e para mineração. Entendeu? Ou seja, não tem nada mais nacional, mais nacionalista, não tem um bem mais precioso para a segurança nacional do que terras indígenas e unidades de conservação. Entendeu? Agora, a gente precisa desenvolver pesquisa. Isso é fato. A gente precisa ter mais doutores na Amazônia, a gente precisa ter mais mestres na Amazônia fazendo pesquisa para ver como é que a gente faz o aproveitamento disso. A gente pode até, talvez, por exemplo, a cura da AIDS pode estar na Amazônia? A cura de doenças que a gente conhece no mundo todo pode estar na Amazônia? Pode. Porque a biodiversidade lá é tão rica, entendeu? Que se a gente tiver estudado aí 10% da biodiversidade, é muito. Ou seja, então a gente precisa olhar esse patrimônio como patrimônio nacional. Né? E a gente precisa dizer que esse patrimônio nacional precisa ser melhor investigado e aproveitado. Agora, não dá para fazer isso sem investir na educação. Não dá para fazer isso sem construir cursos lá na Amazônia, né? E cursos que possam ser voltados para pesquisa de biodiversidade, para pesquisa de aproveitamento da floresta em pé. Entendeu? Se você me diz assim, a segurança nacional, beleza. A mineração da Vale, de quem pertence hoje? A mineração de outras empresas que estão ali atuando na Amazônia, quem pertence hoje? Multinacionais, né? Multinacionais. Existe segurança nacional, nesse caso? Olha, entre terra indígena, que é um bem da União, dito na Constituição, que a gente não vai poder romper com a Constituição. Está dito, são bens da União, as terras indígenas. São bens da União, as unidades de conservação. Entendeu? Ou seja, eu acho que a gente precisa repensar um pouco o que é esse conceito de soberania nacional para a Amazônia. Né? E a gente precisa pensar exatamente como é que a gente se relaciona com esse conceito. Né? Porque hoje não dá para ter soberania sem ter inteligência na Amazônia, sem ter pesquisa na Amazônia, né? Sem desenvolver tecnologias para isso. Essa inteligência, inclusive, artificial, né? Quer dizer, o computador pensante. Não, né? Pensante, a gente tem que desenvolver programas para isso. Né? O que não dá para a gente fazer é destruir floresta para colocar soja, para colocar gado, para colocar mineração, né? Sem entender qual é o valor disso antes. Isso não dá. Isso é assim. Você me permite, Tarcísio, enquanto também economista, eu fazer uma consideração para mim, eu falo isso sem temer consequências. O câncer mesmo da nossa economia estão nas multinacionais estrangeiras. Porque, só para você ter uma ideia, Tarcísio, essas filiais aqui, suas matrizes estão no primeiro mundo, nós somos periferia, elas se obrigam, eles provam que elas são devedoras das matrizes. E haja lucro, se houver lucro, tem remessa de lucro. Mas se houver prejuízo, elas têm que mandar também dinheiro para lá em forma de juros. Então, a Volkswagen daqui deve, a Volkswagen lá da Alemanha, a General Motors. E essa dívida nós não podemos obrigá-los a pagar, porque é dívida entre eles, entre a própria empresa, o próprio capitalista, o próprio grande capital.
Então, assim que eles mantêm o nosso país subdesenvolvido, atrelado às economias deles. Então, é um câncer. Essa história que o Brasil precisa de investimento estrangeiro é mentira. Barbosa Lima falava que o capital se faz em casa. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, não quis tomar dinheiro emprestado e nem investimento de ninguém. Ele construiu o seu próprio capital. A China tem 150 mil estatais. Aí vem essa besta desse garoto de office boy de Cambridge, que é o nosso ministro aí. Mas me permite, desculpa. Eu acho que a gente tem assim, mesmo pensando, mesmo o Brasil sendo um país capitalista que é, a gente precisa ter um pouco mais de inteligência para usar os nossos recursos. Né? Já não dá, inclusive, por exemplo, nem produzir lingote de alumínio, né? E ter o maior porto de exportação do mundo de lingote de alumínio e não aproveitar. Ou seja, a gente leva alumínio para construir carros na Europa, em outros lugares, no Japão e outros, entendeu? E a gente não aproveita. Ou seja, se a gente fosse pensar com inteligência na verticalização, na mineração para a Amazônia, a gente poderia pensar no processo de verticalização da produção. Né? Pode ser isso. A gente pode pensar, então, ser mais inteligente ainda, se a gente fosse pensar por exemplo, manejo florestal de madeira, né? Que é uma coisa que tem baixo impacto hoje, a gente poderia pensar na verticalização dessa economia, gerando emprego, gerando renda, mesmo no sistema capitalista, né, no Brasil. Não dá para a gente pensar, por exemplo, em usar a água, que é um grande patrimônio da Amazônia, e um grande patrimônio do Cerrado, porque só tem água na Amazônia por causa do Cerrado, né? E a gente usar apenas água para hidrelétricas, por exemplo. Hidrelétricas que não geram energia. Você tem o caso de Belo Monte hoje, que tem uma capacidade instalada para 10 mil mega, né, watt, e vai gerar 3 mil, 4 mil. E ainda vai ter um prejuízo ambiental de secar 100 quilômetros de rio. 100 quilômetros de rio. E é secar. É como você estivesse em casa e você tivesse que fechar sua torneira e desistir de 80% da sua água. É isso que vai acontecer na Volta Grande. Qual é o capitalista inteligente que entende isso como lucro? Nenhum. Né? Mesmo no sistema capitalista, a gente precisa fazer uma releitura desses investimentos que a gente tem na Amazônia. Né? Para mim é claro isso. Né? Você, por exemplo, você pega um campo de soja que na entre-safra você precisa remobilizar todo o solo, você acaba, porque a Amazônia é muito interessante, o solo da Amazônia, ele tem uma característica, ele não é um solo, vamos dizer assim, super agricultável, né? Ele precisa guardar sementes para se recompor. A grande segredo da floresta é o seu processo de recomposição, né? É tão interessante que a sabedoria indígena Kayapó, a ciência Kayapó, ele faz uma agricultura totalmente diferente. Ou seja, os Kayapós fazem uma roça, uma área de agricultura no formato circular. E no meio, eles deixam uma quantidade de floresta preservada. Isso é uma ciência. Isso é a ciência Kayapó que nos ensina. Por quê? Porque aquela floresta, quando eles deixarem de fazer aquela área de agricultura, aquela floresta vai se recompor com uma maior velocidade. E vai ter um banco de sementes no solo e no subsolo, né? Principalmente no solo, para aquela floresta ajudar a se regenerar. O que acontece com a soja hoje? Eu removo todo esse banco de sementes que está no solo. E eu preciso inserir cada vez mais calcário, NPK, né? Eu preciso inserir adubos químicos para manter o solo fértil. Ou seja, qual a inteligência desse capitalista? Nenhuma hoje, né? Eu posso discutir o gado na Amazônia? Posso, tranquilamente. Mas quem diz que eu não posso ter gado associado à biodiversidade? Que eu não posso ter, por exemplo, bosques, a exemplo da ciência Kayapó, né? Bosques no meio de pastos. Agora, se você for num banco na Amazônia, se for num BNDES e pedir investimento para esse tipo de coisa, você não consegue. Ou seja, onde é que está a nossa inteligência capitalista nesse caso? Para mim, a questão de a gente rediscutir a Amazônia, a gente tem N temas, né, para rediscutir esse padrão, já que a gente for discutir pelas ciências econômicas. A minha pergunta é, onde está a inteligência do capital na Amazônia? Né? Ou seja, o que nós estamos deixando é uma terra devastada. É uma terra que daqui a 50, 100 anos, a gente não vai conseguir mais viver. O professor Carlos Nobre, né, hoje da USP, antes do INPE,
Na tese de doutorado dele, é muito interessante que ele fala no processo de savanização. Ou seja, se a gente chegar a um momento de desmatar uma quantidade significativa da Amazônia, essa região se torna uma região de savana. Entendeu? Então, esse é o impacto. Ou seja, a gente precisa mesmo no sistema capitalista ter novas leituras para isso. Escuta, eu vou te dar, você tem, né? São seus 3 minutos para seu recado aí, pode ser mais de um, sobre como salvar, pelo menos nós enquanto brasileiros, né, fazermos a nossa parte para o planeta não ser todo engolido nessa loucura, nessa cegueira, né? Conforme Saramago falou, coletiva. E até que ponto o governo tem sido quase que leviano? Quantas coisas foram ditas que o óleo era da Venezuela, o óleo era da Petrobras, e demorou-se tanto, conforme você citou, né? Como salvar dessa burrice toda? O que o povo pode fazer? Você já falou que o povo está tendo uma coisa muito bonita, né? Que é tomando a si a tarefa de limpar, de reconstruir o que foi destruído nas praias turísticas do Nordeste. Acho que a gente tem que ter a seguinte noção: a gente não tem um planeta B, né? A gente não tem um planeta B. Esse é o nosso único planeta, esse é o único lugar que a gente pode sobreviver e viver com dignidade como espécie humana, né? Acho que a gente tem que ter atitudes que começam desde casa, ou seja, dos nossos apartamentos, das nossas casas. Por exemplo, atitudes simples de separar o lixo orgânico do lixo inorgânico. Porque a gente pode gerar, por exemplo, empregos para reciclagem para quem está na rua. A gente pode começar a exigir do supermercado, de uma rede de supermercados, que compre, por exemplo, produtos de origem que tenha no mínimo de sustentabilidade, né? Ou seja, opções para produtos orgânicos ou produtos de origem da agroecologia, né? Pode ser uma atitude. Atitudes como pressionar grandes empresas, grandes conglomerados de empresas, a que os seus processos sejam mais sustentáveis. E a gente pode pedir para governos começarem a pensar no caso das mudanças climáticas que estão batendo nas nossas portas. Hoje as nossas chuvas são maiores, com maior intensidade, e as nossas secas são mais prolongadas. E a gente não tem planeta B. Talvez o recado seja esse. Maravilha. Eu acrescentaria que a gente não deve comprar produtos em que o empresário mantém mão de obra precária, por exemplo, mão de obra escrava, porque a gente tem que também ser irmão dos nossos irmãos. Sim. Não aceitar a exploração do homem pelo homem. Acho que não aceitar, por exemplo, gado de origem de desmatamento, carne de origem de desmatamento, e não só é o último gado que vai para o frigorífico, desde onde ele nasceu. Porque existe como a famosa fake news, existe agora as fazendas fake news também, que são para esquentar gado. Não aceitar gado, por exemplo, produtos que venham com trabalho escravo. Porque isso, inclusive, atinge a nossa dignidade humana, né? Nós passamos anos discutindo os direitos humanos. A construção dos direitos humanos para a humanidade foi um processo belíssimo. Vários países, vários momentos de reunião sobre isso, né? Então, acho que a gente precisa repensar um pouco que a gente não tem planeta B. Tarcísio, você nem imagina o quanto a gente está grato por você ter aceitado aqui o nosso convite, trazendo, sobretudo, agora um pouco de esclarecimento sobre o que está se passando, né, com relação ao nosso planeta, ao nosso país, aos nossos desastres ambientais que a gente está aqui vendo. Aqui as câmeras, o som, as luzes estarão sempre abertas para você. E vamos repetir essa dose, se Deus quiser. Por favor, muito obrigado. Viu? E não vamos soltar nossas mãos pelo planeta. Pelo planeta, é isso aí. Muito obrigado. TV Comunitária, canal 6 da NET. Transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado a você que nos assistiu, brindou com a sua audiência.